Olá, pessoal! Hoje, a nossa aula de número 12, estaremos trabalhando o último conteúdo da nossa ementa, que é sobre esferas. O que é uma esfera? Esse sólido geométrico muito conhecido e muito estudado. Consideremos um ponto O e um segmento de medida R. Chama-se esfera de centro O. Então, vamos localizar aqui o centro dessa figura. Vamos localizar esse centro pelo ponto O. O raio é a distância do centro a qualquer ponto que nós tocarmos nessa esfera, chamar o raio de R. Então, chama-se esfera de centro O e raio R ao conjunto de todos os pontos P do espaço. Vou chamar aqui de P. Tais que a distância de OP seja menor ou igual ao raio. Se a distância de OP seja menor ou igual ao raio. Nesse caso aqui, ela é igual. A esfera é também um sólido de revolução gerado pela rotação de semicírculo em torno de um eixo que contém o diâmetro. Então, digamos que aqui nós tenhamos aqui um semicírculo. Então, se houver a rotação desse semicírculo em torno do seu eixo, nesse sentido aqui, ó, nós vamos ter uma esfera, que também é chamada de sólido de revolução. Pelo giro aqui desse semicírculo, nós teremos essa figura aqui. Então, vamos a algumas características da esfera. Chama-se esfera, superfície da esfera, de centro aqui O e raio R, ao conjunto dos pontos P do espaço, tal que a distância de OP, vou colocar aqui o P, tal que a distância de O para P é igual ao raio. Então, isso tudo aqui é a superfície. A superfície de uma esfera é também a superfície de revolução gerada pela rotação de uma semicircunferência com extremidades no seu eixo. Gente, quando nós falamos em superfície, nós falamos de toda essa região ocupada pela figura. Então, tudo isso aqui é a superfície. O que vem a ser uma seção? Assim como todas as outras figuras, a esfera também tem uma seção. Toda seção plana de uma esfera é um círculo. A seção é a figura formada pelo corte que um plano fez, um corte entre aspas, que um plano fez com essa figura. Vamos perceber aqui. Então, tem uma esfera. Se esse plano, ele secciona essa figura, ele corta, então essa parte aqui, ó, que vai ser a seção, é o que vai ficar dele, a partir do corte. Então, isso aqui que é a secção. E toda a esfera, essa secção aqui vai ser um círculo. Não dá para ver perfeitamente porque o ângulo não ajuda, mas isso tudo aqui, queridos, é um círculo. Então, toda seção plana de uma esfera é um círculo. Se o plano secante passa pelo centro da esfera, temos como seção um círculo máximo de esfera. Esse plano secante, porque ele toca em dois pontos aqui a esfera, então ele é chamado de plano secante. E esse círculo que é formado aqui é a seção, ou também chamado de círculo máximo. Sendo R, a partir dessa secção aqui, ó, sendo R, que vai ser a distância aqui do centro a esse ponto A, sendo R o raio da esfera, D a distância do plano secante, aqui ó, a distância do plano secante ao centro, e R o raio da secção, aqui, daqui para cá é esse que é o raio da secção. Se a secção é um círculo, então aqui nós teremos o raio. Então, nós poderemos calcular aqui tanto o raio da secção como a distância do centro da secção ao centro da esfera, como a distância aqui entre o centro, que é o ponto O, e o ponto A, que seria o raio da esfera. Então, aqui nós percebemos que tem um triângulo retângulo. Então, pelo teorema de Pitágoras, nós podemos descobrir o raio, como está aqui,
Raio ao quadrado vai ser igual a D ao quadrado mais S ao quadrado. Nós poderemos descobrir o raio da secção, que é só usar a hipotenusa menos o outro cateto. Então, beleza, aqui nós conseguiremos calcular algumas características aí da seção. Os elementos de uma esfera, nós vamos assemelhar aqui a esfera ao planeta. Nós vamos conseguir identificar os seus elementos facilmente. Então, nessa esfera aqui, eu tenho isso aqui, esse E, que é o eixo. Tenho aqui do P1 ao P2, que vai ser só mesmo aqui para a gente entender essa visão 3D dessa esfera. Então, polos relativos a uma seção de esfera são extremidades do diâmetro perpendicular ao plano dessa seção. Considerando a superfície de uma esfera de eixo E, temos, então nós vamos considerar esses elementos para a esfera completa. A secção nesse momento não tem nada que a gente que vai interferir na nossa análise aqui dos elementos. O que são os polos? É igual ao planeta, nós não temos os polo norte, polo sul, então aqui nós temos os polos também. São as intersecções da superfície com o eixo. É a superfície com o eixo, então aqui nós chamamos de polos. Nós temos Equador, a linha do Equador que divide a Terra ao meio, no caso do planeta. Então, o Equador é a seção circunferência perpendicular ao eixo pelo centro da superfície. Então, o Equador é essa linha que divide a esfera ao meio. E essa seção, se ela ocasionar com um plano aqui, se nós tivéssemos um plano aqui, ó, nós teríamos realmente uma seção. O paralelo, tem os paralelos aqui, ó, paralelos à linha do Equador, que seria no globo terrestre. Paralelo é a seção que é a circunferência perpendicular ao eixo. Aqui nós temos o eixo e o paralelo é aqui, ó, formando 90 graus com o eixo, que é paralela ao Equador. Meridiano é uma secção circunferência cujo plano passa pelo eixo. Nós temos o meridiano, vocês lembram lá do meridiano de Greenwich? Então aqui também é a mesma informação, só nós chamamos de meridiano de Greenwich, ou Greenwich. Então aqui são os elementos da nossa esfera. A distância também polar, nós já entendemos a distância aqui do ponto O à secção, que nós chamamos de Dzinho, e vamos entender o que é essa distância polar. É a distância de um ponto qualquer, de um paralelo ao polo. O polo está aqui ou aqui. Então, essa distância polar é a distância de um ponto qualquer, de um paralelo ao polo. Aqui nós vamos ter paralelos, então a distância de um paralelo ao polo é a distância polar. Se a gente voltar aqui, o polo de um paralelo, o paralelo está aqui, então a gente pode calcular essa distância de um polo a um paralelo, que é a distância polar. Então vamos ver como a gente consegue calcular essa distância polar. Um ponto A, está aqui, da superfície de uma esfera tem duas distâncias polares. Esse ponto A, ele vai ter duas distâncias, do A para o P1 ou do A para o P2. E se eu juntar aqui o P1 com o P2, eu vou ter nada mais do que um triângulo retângulo em A.